Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Excepcionalmente, face ao momento no qual estamos vivendo, em obediência à nossa legislação e às nossas autoridades, estaremos, nestas 2 semanas, ministrando aos nossos alunos, através da internet, as lições bíblicas do nosso livro. Hoje, lição de número 9, da nossa matéria Heresiologia. A lição 9, vamos destacar os seguintes itens. Introdução, porquê da nova era, a abrangência social da nova era, o movimento nova era, grande conspiração satânica. Item 5, em que a nova era acredita. Nós vamos ministrar a nossa aula da maneira que costumamos fazer na nossa sala de aula. Nova era. A história da nova era começa na década de 60. Mas vamos ver como era a vida antes da nova era. O que se entendia por corrupção e como se comportavam os nossos políticos. Getúlio Vargas, em 1950, foi eleito presidente da República. Um homem de bem, um político, um advogado. Getúlio, ao assumir o governo, trouxe para o Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, um seu amigo, Gregório Fortunato. Gregório Fortunato foi nomeado como segurança como seu diretor de segurança. Gregório Fortunato começou a deixar-se levar pelo desejo do poder e da riqueza e começou a fazer algumas negociatas que nós chamamos de corrupção. Carlos Lacerda, na época, deputado federal pela UDN, representante da elite brasileira, descobriu o que o Fortunato estava fazendo e começou a denunciar a corrupção no palácio. Gregório Fortunato tentou um atentado contra Carlos Lacerda e Carlos Lacerda saiu ileso, mas o major, seu assistente, morreu. Fortunato foi preso. E o Getúlio, temeroso de que, sabendo do que estava acontecendo no porão do seu palácio, sendo um homem decente, um homem de bem, ele suspeitou que alguma coisa poderia respingar em sua honra. No dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas tomou uma decisão drástica. Suicidou-se com um tiro no coração. Antes da sua morte, deixou uma carta-testamento, na qual ele dizia: saio da vida para entrar na história. Gregório Fortunato sustentou durante o seu interrogatório a inocência de Getúlio. Mas Getúlio estava morto. Ele teve a dignidade de sair, de se matar, sabia e não sabia
que a sua honra não havia sido respingada. Na sequência, Café Filho termina o governo. Vem Juscelino Kubitschek. Depois vem Jânio Quadros. Jânio Quadros, o que nós sabemos pela história, não se submeteu às exigências do Congresso Nacional, sempre com uma vocação histórica para a corrupção. Jânio Quadros não se sujeitou às exigências do Congresso e acabou não tirando a sua vida, mas apresentando a sua renúncia. Com a renúncia de Jânio Quadros, do ano 61 a 64, João Goulart termina o governo. João Goulart, um homem rico, um homem sem aspirações para a corrupção. Foi um inocente útil. Eles tinham ao seu lado um cunhado chamado Leonel Brizola. Leonel Brizola. Este, sim, comunista convicto, procurou agora esboçar o seu plano para transformar o Brasil num país comunista. Eu vivi esse período. Líder estudantil, presidente do meu centro acadêmico, estive no cinquentenário da UNE, União Nacional dos Estudantes, em Quitandinha, em Petrópolis. Ali, eu que nunca tive inclinação para o comunismo, a nossa chapa não conseguimos sequer apresentá-la. Lá estava presente Brizola, Miguel Arraes, Julião, 3 expoentes da época do comunismo. A esquerda elegeu seu candidato por aclamação. Vivi na época em que, por muito pouco, no Brasil não foi implantado o regime comunista. Isto porque, no dia... Em 1964, quando tudo estava preparado, no dia 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho colocou seu exército na rua e ali começava a famosa Revolução de 64. Na sequência, Tancredo Neves, tivemos os seguintes governantes. Tancredo Neves, que morreu antes de tomar posse. Assumiu no seu lugar Sarney. Sarney, representante da elite, não tinha uma vocação comunista, mas tinha uma vocação pela corrupção. Na sequência, tivemos o governo de Collor. Collor, um inocente útil, um sonhador, que acabou sendo caçado pelo Congresso. Na sequência, temos Itamar Franco, conhecidamente pelos seus pensamentos comunistas. Depois de Itamar Franco, vem Fernando Henrique, um ateu convicto e comunista confesso. Ainda está vivo. Depois de Fernando Henrique, vem Lula, de 2013 a 2011. Aí começava o projeto da nova era. Lula, um homem sem estudo, mas com muita inteligência, fez uso de toda a sua inteligência para doutorar-se em corrupção. Sem dúvida, o maior corrupto da nossa história. Depois de Lula vem Dilma, uma guerrilheira, inocente e útil. Prestou-se a servir Lula.
Foi para isso que ela foi colocada ali, para estar a serviço do seu chefe, Lula. Vemos, portanto, uma evolução da política, uma evolução da política. E nesse governo de Lula, começa a despontar-se com muita frequência a chamada Nova Era. Nova Era. A Nova Era. Vamos reportar ao ano 60, como tudo começou. No ano 60, um grande escritor, educador, sociólogo e filósofo, famoso na história, Paulo Freire, ele entendeu que a educação precisava ser reestruturada. Era preciso colocar algumas modificações. E a partir de 60, começa a história da Nova Era. A educação, de repente, no ano 60, a partir da reestruturação do sistema educacional brasileiro, foi implantado o caos. Os jovens, agora libertos, assumiram uma posição revolucionária. Isto começa no ano 60. As moças, as meninas, introduziram a minissaia, um escândalo na época para as famílias. Mas isso não ficou assim, não. Houve uma cultura chamada psicodélica, uma revolução nas vestes, na música, na roupa, homens com roupa justa, calça justa, cabelos compridos. E a droga proliferou em todo o convívio onde estava a juventude. Houve uma liberação completa, uma overdose de liberdade. E a nova era surgia com todo vigor. Quebrou-se a hierarquia familiar. Os velhos eram considerados, chamado de bocomoco, cafona, brega, careta, ultrapassado. Era a desestruturação social. O projeto da Nova Era, que começava na década de 60 a todo vapor. Na sequência, tivemos, ainda no mundo político, em 1992, foi instalado uma comissão para reestruturar uma nova Constituição. E esta nova Constituição, da qual Ulisses Guimarães, um grande mestre da maçonaria, um orador famoso, ele estava na lista de famosos como Demóstenes, Vieira e Rui Barbosa, um grande líder. Foi ainda agora implantado esta nova Constituição, veio também o Estatuto do Menor. O menor passou a ser Vossa Excelência. Pelo novo Estatuto do Menor,
Os pais perderam a autoridade sobre os filhos. Os professores perderam a autoridade sobre os filhos. E estava se implantando a anarquia social, que faz parte do projeto da nova era. Hoje, o projeto da nova era continua. Em 1992, com a promulgação da nossa nova Constituição, houve uma abertura muito grande. E, através desta Constituição, um ministro do Supremo Tribunal Federal, nomeado quando era juiz do trabalho, nomeado por Dilma Rousseff, presidente petista. Esse ministro, alçado ao Supremo Tribunal Federal, com base certamente na Constituição de 92, ele assombrou o Brasil. Lula, condenado em primeira instância, em segunda instância, o seu processo subiu para o Supremo. Em primeira instância, um juiz federal, mas o julgamento é feito por uma só pessoa. Esse juiz federal, com toda a sua experiência, já passada por 3 estágios, tinha condições, mas também, como homem, poderia errar. Como homem, ele poderia errar. Mas o processo subiu para a segunda instância. Na segunda instância, são 5 juízes que passaram pelos 3 estágios da primeira instância. Agora, promovido por mérito, homens experientes, conhecedores profundos da nossa legislação, Lula foi condenado em segunda instância. O seu processo sobe para a instância superior. E um homem, um juiz, ex-juiz do trabalho, agora, certamente, com base na Constituição de 92, ele, com uma caneta só, num ato, num momento, ele anulou todos os projetos, todos os processos em que Luiz Inácio Lula da Silva estava envolvido. Ele voltou à condição de primário. Liberdade ampla, plena, está livre, endeusado pelos seus seguidores e pode até voltar a ser presidente da República. Tudo isto que está acontecendo, toda essa movimentação estranha, alheia, que a gente pode ver no fundo uma operação diabólica, faz parte do projeto da nova era. Faz parte do projeto da nova era. Vivemos num momento de expectativa. O povo clama por uma solução. A corrupção alcançou níveis nunca antes alcançados. Agora, muitos estão desejosos de uma reação das Forças Armadas. Tenho ouvido, vez por outra, velhos generais, saudosistas, do tempo em que os militares tinham o poder, saudosista, e desejando que houvesse, que se repetisse o movimento de 64, que um general colocasse o seu exército na rua e logo na sequência ele teve o apoio dos demais comandantes. Porém, os velhos generais que estão sonhando
Porque a nova geração de militares, formados a partir de 1992, eles foram ensinados e doutrinados na academia, pelos ensinos preconizados por Ulisses Guimarães. Eles receberam uma doutrinação e, através dessa doutrinação, o pensamento deles não é o pensamento dos velhos generais. Esses novos militares, eles estão confortavelmente inclusos no sistema que nós estamos vivendo. Eles foram doutrinados assim. Então, ao que nós pensamos, esta nova geração de militares a partir de 92 jamais repetirá o feito de 64. A esperança fica apenas no nosso sonho e no sonho dos antigos generais diante de 92. Tudo pode acontecer, mas uma reação dos militares para colocar o Brasil no seu devido lugar na história democrática, eu vejo com muito pessimismo. Este projeto está em pleno andamento. Este projeto está em pleno andamento. Hoje, existe uma insegurança em todos os setores da nossa sociedade. E este projeto vai continuar, porque o objetivo da nova era é o de implantar na Terra um governo satânico. Esse é o seu objetivo. Aquilo que a nova era chama de um projeto para implantar um novo governo, nós sabemos pela Bíblia que isto faz parte do projeto para o aparecimento do anticristo. E nós podemos pensar, vendo tudo o que está acontecendo, vendo toda a movimentação da terra, que Satanás trabalha de uma maneira permanente, no sentido de desestabilizar a sociedade. Porque para a nova era, quanto pior, será muito melhor. Quanto pior, será muito melhor. Então, destacamos aqui, no texto 1 da nossa lição, o que é a nova era? É um movimento que se baseia na ciência e na evolução da humanidade. E está dividido em eras, períodos, grandes períodos. Segundo a nova era, estamos vivendo na penúltima era, peixes. E na sequência, entraremos na última, a última era. E essa última era será os momentos finais da humanidade. A nova era é um misto de espiritismo misturado com esoterismo, misturado com misticismo. Isto me faz lembrar do que está escrito em 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. Eu posso ver aqui em 2 Reis, capítulo 4, o que a nova era está preparando. A partir do versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença. E disse ao moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu
ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquínidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Homem de Deus, há morte na panela. Lá, o profeta usado por Deus resolveu aquele problema. Mas hoje, o que a nova era está preparando é semelhante ao que aqueles profetas fizeram. Um caldo, uma mistura de espiritismo, de esoterismo, de misticismo. E para esse caldo não haverá como retirar dele o seu veneno. A nova era trabalha em função dos astros. Para ela, são 4 elementos do zodíaco. Mas o que seria o zodíaco? Ganha um nome por causa dos planetas que caminham ao redor do Sol. Então, para a nova era, está na movimentação dos planetas que influenciam todos os acontecimentos na Terra. E a Terra são 4 elementos do zodíaco: o fogo, a terra, o ar e a água. Agora, neste projeto, segundo a nova era, são os astros que decidem a vida dos homens. É da movimentação dos astros que depende a sequência dos acontecimentos na Terra. Porém, o que nós vemos na realidade é que os astros foram criados por Deus. São seres inanimados. Eles não têm espírito como a nova era pretende colocá-lo neles. Eles não têm espírito. São 8 grandes planetas. E é da movimentação deste planeta que a nova era entende. Da movimentação dos planetas depende a nossa história aqui na Terra. Mas nós sabemos que qual desses planetas moveu Ulisses Guimarães? Qual desses planetas moveu Ulisses Guimarães quando, da feitura da nossa Constituição de 92, qual desses astros moveu Ulisses Guimarães? Nós sabemos que esses astros, os planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, estes planetas se movem de acordo com a vontade de Deus. Eles não podem, ao criar estes planetas e ao criar a matéria, em Gênesis 1:1, Deus, ao colocar a matéria, colocou uma lei para regê-las. É a chamada lei da gravidade. Matéria atrai matéria, na razão direta do volume da sua massa e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Assim, Deus colocou para cada planeta uma elipse. E esse planeta não pode afastar
um pouquinho para cima, para frente ou para trás. Eles não têm vontade própria, são seres inanimados. Não são como a nova era diz ser, são seres inanimados. Esses planetas, matéria, não têm espírito. E eles obedecem à lei estabelecida por Deus. Nenhum deles, cada um, tem a sua trajetória. A Terra, se ela pudesse afastar um pouquinho do Sol, ela congelaria. E não havia uma vida na Terra. Se ela pudesse aproximar um pouquinho do Sol, ela queimaria. Não haveria mais vida sobre a Terra. Então, até onde nós conhecemos pela ciência, é Deus. É através de Deus que nós nos movemos aqui na Terra. Não é através dos astros. Não é através dos astros. Que astro foi esse, mano, que moveu o coração do ministro do Supremo Tribunal para, com uma canetada, anular-se todo o processo daquele homem? Que astro foi esse, mano? Certamente, não foi nenhum daqueles que Deus colocou no firmamento. Esses astros, imaginação da nova era, são movidos pelo espírito de Satanás. É ele que está fazendo toda a celeuma que está havendo sobre a Terra. O projeto da nova era continua avançando. E nós sabemos como será o seu momento final. Segundo a nova era, o homem é o centro do universo. A nova era está mudando o antropocentrismo estabelecido por Deus para mudando o estabelecido por Deus, o teocentrismo. Pela Bíblia nós sabemos que a humanidade está sendo gerida pelo teocentrismo. Deus está no comando. Deus está no comando. Mas a nova era, um sistema ateísta e materialista, excluiu Deus da história. E agora, segundo a nova era, o mundo está sendo gerido pelo antropocentrismo. Antropocentrismo. É o homem que está no comando. A exclusão completa de Deus. Este o projeto da nova era. Vemos ainda a influência da nova era em todos os setores. Na religião, na política, na imprensa, todos os canais de televisão. Antes, todas as emissoras de rádio foram entregues a Satanás. Depois, na sequência, veio a televisão. Satanás colocou lá os melhores mestres para divulgar o grande projeto da nova era. Todos os canais de televisão, especialmente a maior rede de televisão nacional, está sob o comando de Satanás. Lá impera o espiritismo. O astro que opera lá, certamente, não é um daqueles que Deus colocou no firmamento. Pela previsão da astrologia, estamos na evolução dos tempos, em que há uma conspiração em curso, ela não se identifica como sendo uma religião, e ela não pretende
identificar-se como tal. Então, em que a nova era acredita? O Deus da nova era é uma energia mística e impessoal, que envolve tudo e a todos. Um Deus impessoal. Esse Deus impessoal não teria exigência específica quanto à moralidade, quanto à crença e ao comportamento. Por isto, a reencarnação é tão sedutora na nova era. Para eles, há uma possibilidade de o homem retornar até alcançar a sua perfeição. O Jesus da nova era não é o nosso Jesus. Eles negam a existência do Espírito Santo. O pecado e o mal são falsas ideias, criações da mente do homem, ideias implantadas pela mente do homem. Não existe pecado. Não. Religião. Para a nova era, todas as religiões têm boas coisas. Em todas as religiões há coisa de valor. Todas têm um objetivo comum. Em sendo assim, o projeto da nova era não é o de criar uma nova religião, mas é o de unificar todas as religiões. O homem, uma partícula impessoal de Deus do universo. O homem é apenas uma partícula impessoal do universo. A nova era, movimento herético. Dentre outras coisas, ela prega o panteísmo. Panteísmo. A identificação total entre Deus e o universo. Pan tem o sentido de Deus. Para a nova era, Deus é uma força cósmica, não é uma pessoa. Deus é uma força cósmica que liga tudo que existe. Cada objeto e criatura tem essa força. Não existe um Deus pessoal, conforme ensina a Bíblia. Para a nova era, ela prega a reencarnação. O objetivo da vida é evoluir até estar completamente integrado com a nova força cósmica do universo. Todas as religiões são boas, diz a nova era. Jesus foi como Buda, um iluminado. Humanos, mas iluminados. A nova era está envolvida com a feitiçaria, com a astrologia e com todas as práticas ocultas. A nova era, para o inocente útil, tem-se a impressão de que a nova era é defensora do ecologismo. Na verdade, o verdadeiro ecologismo busca conservar o planeta e respeitar todas as formas de vida, especialmente a vida humana, que tem um valor superior a todos os demais. Para a nova era, a defesa da ecologia é feita pela nova era, porque para ela a Terra é deusa. A Terra é uma das deusas e é preciso cuidar bem da Terra. A nova era se apresenta através de símbolos. E nós temos aqui no nosso livro uma série de símbolos da nova era. Símbolo da nossa era. Ela se identifica através de símbolos. E muitos desses símbolos, inocentes úteis, têm esculpido no seu corpo o símbolo da nova era. É preciso que isto seja divulgado. É preciso que isto seja divulgado. A linguagem da nova era. Outra identificação da nova era. A linguagem universal, quando se fala em grande mente universal,
Esse é o cognome de Lúcifer. Shambhala é o reino onde Lúcifer habita. Maitreya é o Cristo da nova era. Avatar é uma entidade espiritual que leva o homem à adoração do anticristo. Quando se fala em colônia global, para a nova era é o mundo. O homem integrado ao cosmo é o holístico. A Mãe Terra é uma deusa. A energia cósmica em você são os seres do cosmo irradiando nas energias dos seres humanos. A nova era nada é do que um projeto que, pela Bíblia, nós chamamos de anticristo. Anticristo. Aquilo que a Bíblia define como sendo o anticristo. Para a nova era, o anticristo é Maitreya, aquele que vai unir as religiões. Será um misto de cristãos, de judeus, de hinduísmo, de budista, de muçulmano. Esse será o espírito do anticristo ensinado pela nova era. Mas nós sabemos que, na verdade, o que a nova era chama esse movimento, nós chamamos de um movimento existente na Terra para a implantação do governo de anticristo. Essa movimentação nós vemos acontecendo na Terra. O que a nova era não sabe é que o seu projeto é exatamente o mesmo previsto pela Bíblia para o surgimento do anticristo. Mas o anticristo vai surgir, conforme temos aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Capítulo 12 de Apocalipse. Como surgirá o anticristo? Para a nova era, o seu anticristo é o Maitreya. Mas para nós, diz aqui que o anticristo vai ser o ungido de Satanás. Ungido de Satanás. E esse anticristo vai começar, entrará em ação, segundo nós entendemos, no exato momento em que a igreja for arrebatada. Isto nós encontramos na abertura do primeiro selo, Apocalipse, no capítulo 6. Apocalipse, no capítulo 6. Aqui, o que nós chamamos de anticristo, a nova era chama de Maitreya. O anticristo vai surgir da seguinte maneira. João viu. João está no céu. Agora, o Cordeiro, Jesus, João viu o Cordeiro pegar um livro. É o Cordeiro, uma figura de Jesus. É Jesus que vai abrir o livro. E ao abrir esse livro, na abertura do primeiro selo, João disse, olhei, e eis um cavalo branco. Eis um cavalo branco. Uma Maitreya da nova era. Esse homem poderoso que vai dominar toda a terra. Biblicamente, ele é chamado de anticristo. E ao abrir o primeiro selo, João viu um cavalo branco, uma Maitreya da nova era, e o anticristo da Bíblia será um homem muito poderoso. Cavalo simboliza força. Branco fala de que no primeiro momento do seu governo, ele vai implantar na terra a paz. Mas essa paz que o Maitreya da nova era vai trazer, e o anticristo da Bíblia vai trazer, é uma paz assentada. João viu
o que estava sentado sobre o cavalo tinha um arco. Um arco. Arco é um instrumento de guerra. Arco seria o AR-15 hoje. Arco seria uma submetralhadora hoje. Isso nos faz entender que a paz que ele vai implantar sobre a terra vai ser baseado na força, na violência, no poder. E na sequência, foi-lhe dado uma coroa. Foi-lhe dado uma coroa. Aqui, não há possibilidade nenhuma de ver Jesus. Foi-lhe dado uma coroa. Ele não era rei. Jesus é o rei eterno. Jesus nunca perdeu e nunca vai perder a sua coroa. Então, aqui, na abertura do primeiro selo, nós temos a introdução na história bíblica e nos ensinos da nova era. O seu Maitreya será o anticristo. Ele vai implantar a paz na terra. Porém, quem vai lhe dar esse poder? Quem vai lhe dar esse poder? João vê no capítulo 13 de Apocalipse. E a besta que vi, versículo 1, e eu pus-me sobre a areia e vi subir do mar uma besta. Esta besta, no sentido figurado, fala do anticristo da Bíblia e do Maitreya da nova era. A besta tinha 7 cabeças, inteligência muito avançada. 7 fala de perfeição. O anticristo da Bíblia e o Maitreya da nova era será um homem com uma inteligência muito grande. E ele foi visto aqui, tinha 7 cabeças. Ele vai receber o poder de Satanás. Ele é apresentado aqui com 10 chifres. Chifre fala de poder. Então, o Maitreya, o anticristo da nova era, nada será do que o anticristo da Bíblia. E a ele, João o viu, que ele somava todos os poderes do antigo império grego, do antigo império medo-persa e do antigo império babilônico. Ele será o mais poderoso homem da terra. Só que, para nós, o Maitreya da nova era e o anticristo da Bíblia só surgirá. Diz Paulo aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo vai falar do anticristo da Bíblia e do Maitreya da nova era. E Paulo descreve desta maneira. Ele diz: ninguém, de maneira nenhuma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, o homem do pecado. Mas no versículo 6, ele diz: e vós sabeis o que o detém. E vós sabeis o que o detém. O que a nova era não sabe, mas que nós sabemos, é que o seu Maitreya e o anticristo da Bíblia não assumirá o governo da terra enquanto a igreja estiver aqui. Paulo disse: nós sabemos o que o detém. Hoje, o Espírito Santo está na terra. E a terra está no controle dele. E de maneira nenhuma, haverá 2 governos na terra. O Espírito Santo não conviveria com o anticristo. O Espírito Santo não conviveria com o Maitreya da nova era. Mas a igreja vai ser tirada da terra. E ao ser tirada, então, a terra será entregue ao anticristo. A terra será entregue ao anticristo. Estamos, segundo pensamos, no momento final da nossa história. No momento final da nossa história. A história que começou na cruz do Calvário
esta história da dispensação da graça está chegando ao fim. E muito breve, a igreja será tirada da terra. Então, eu não sei qual é a oração que nós devíamos fazer agora. Seria a de 2 Crônicas 7,14. Seria a de 2 Crônicas 7,14. Quando Deus disse: e o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Será que ainda é tempo de fazer esta leitura? Ou será que seria melhor dizermos como João disse, no capítulo 22 e o versículo 2 de Apocalipse? Qual seria a oração propícia para este momento? A de 2 Crônicas 7,14 ou a de Apocalipse 22 e o versículo 21? Diz João, versículo 20: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E o versículo 21: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Eu não sei se ainda resta tempo para que esse povo clame pelo nome do Senhor, ou se esse povo esteja preparado para qualquer momento ver o céu se abrir, e então a igreja subirá para estar eternamente com Cristo. Estamos chegando ao término dessa nossa lição. Lição número 9 e lição número 10 da nossa matéria, deste nosso último livro, Heresiologia. Heresiologia. Estamos chegando ao término desta matéria, mas certamente o próximo livro estará sendo entregue na próxima semana aos nossos alunos. Que Deus os abençoe. Até a próxima oportunidade, se nós a tivermos. Amém.